É que a primeira mensagem eu mandei via telepatia para vocês, né? A Mariana Ribeiro fala aqui, Saulo, cara, eu ia sugerir telepatia, na verdade ela recebeu sua sugestão. Telepatia, obrigado, Mariana. Não por acaso, estamos aqui. Como está você? Tudo bem? Telepatia. Esse título não está aqui por acaso. A gente percebe que algumas pessoas, a gente não sabe ainda por quê, mas pela questão da explicação mais básica, que é a questão de afinidade, a gente tem maior afinidade. Aí eu e a Carita, a gente começamos a brincar de telepatia, e a gente fez algumas tentativas e acertamos elas. Foi incrível. E foi assim, e no começo de estudo, assim, numa sintonia muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho disso, já tem um pouquinho de conhecimento, há muito a estudar sobre esse assunto, e ele é um assunto que ele chega na questão um pouquinho da clarividência também, né, o estudo da percepção do que está acontecendo, porque a clarividência, se você parar para pensar, ela vai trabalhar na área da telepatia também. E nesse processo de desenvolvimento que está estudando, a gente vai conseguir ler algumas situações e elas vêm desse jeito. Antes de mais nada, eu vou falar aqui, perguntar para você, enquanto eu estou contando essa historinha aqui, se você já teve alguma experiência com Tava eu a Carita, né? Então ela tava ali, encosta, eu fico quietinho assim, ela começa a pensar alguma coisa, por exemplo. Aí eu tô tentando ler, né? O que eu faço? Eu chego o mais perto possível encosto a cabeça, literalmente na cabeça dela aqui, fico quietinho, com a mente totalmente quieta, sem ansiedade, sem nenhum tipo de medo ou agonia, está realmente em estado de paz, a mente tranquila. E aí ela fala, eu estou pensando numa determinada coisa. Ela joga. Vê que interessante. Aí eu começo a tentar adivinhar. Fica um branco, um preto, um vazio assim. Aí você percebe. Aí de repente eu estou distraído assim, quando eu largo assim, a mente vem uma imagem forte, bate assim, só que é tão estranho que eu acho que não é aquilo. Aí, por exemplo, olha a imagem que vê, ela pensou numa coisa. Isso aconteceu, 2 exemplos interessantíssimos que a gente acertou. Ela pensou numa coisa, a imagem que veio na minha mente foi o seguinte, eu vi uma porta com a luz do sol atrás, assim, forte, um ambiente, uma criança com um vestido uma roupa de criança, assim, com um macacão, com um sorvete na mão, ou pensando em tomar sorvete, uma coisa assim, bem forte. Aí eu cheguei para ela e falei assim, não, eu vi isso aqui, sorvete, ela foi sorvete, que ela falou que eu pensei. Aí isso que é interessante, como é que funciona. Ela falou, ela parou a mente de novo, eu pensei em alguma coisa, eu fiquei como tentando, você fica entre o processo de adivinhação, né? É inconsciente, você não consegue não tentar adivinhar, você fica tentando, eu fico, não adivinha, deixa a mente vazia, não adivinha. Aí fica vindo aquelas coisas, não, isso não é, pipoca não é, a gente acabou de comer pipoca agora, não pode ser pipoca. Aí eu meti a mente calma e vinha, mas sim, de repente veio uma imagem muito forte de um lugar num campo, plantas e flores amarelas. Flores amarelas, não vou falar isso não vai ser isso. Aí eu cheguei e falei, flores, ela pensou em girassol amarelo. Girassol é amarelo, aliás, girassol. Aí vê o contexto, como é que acontece? A pessoa, aparentemente, e tem outras coisas que a gente está começando a treinar, aparentemente, quando você tem que ter uma boa sintonia com a pessoa que você vai fazer esse treinamento de leitura, e quanto mais perto sua cabeça estiver da pessoa, com essa sintonia, melhor. Quanto mais próximos possível, só que tem um treino. Esse treino, eu não vou dizer a vocês que é fácil, é difícil, mas é o treino entre você não permitir ou deixar diferenciar o que é criatividade, o que é a sua criação das telas mentais que vão voar na sua mente. Então é muito difícil, porque eu fico de olho fechado, por exemplo, tentando captar. Aí começam a vir as criatividades, a imaginação, só que ela é meio escura. Ela não tem vida, ela está ali, ela existe, mas de repente vem uma coisa que não tem nada a ver e bate assim, e não, é tão estranho que parece que vai numa linha dimensional diferente daquela que você estava pensando. Então ela chega assim que não faz sentido. Aí
Não. E você aprende a desvincular-se dessa imagem mais escura, mais baixa, mais sua que está trabalhando, e abrir espaço para alguma coisa, e ela não chega da forma como a pessoa está pensando. Ela pega o contexto. Por exemplo, o ato de você ver uma flor, então vem um contexto de um ambiente, de algo próximo a isso. Por exemplo, o sorvete. Ela pensa ela tomando sorvete, não vem um sorvete, vem uma pessoa fazendo, como se a coisa acontecesse em forma de história, e vem uma imagem, um impacto. Isso é um exercício, um dos muitos exercícios que existem, tá? E você pode treinar. O mais legal disso é que você percebe que dá para treinar, e dá para chegar num nível de treinamento que, agora há pouco, antes a gente estava treinando, eu falei, não vamos agora, que vai começar daqui a 20 minutinhos a live, eu não consigo me concentrar 100%, porque é um pouco de ansiedade, né, da responsabilidade e tal. Mas é preciso que você esteja totalmente desvinculado de qualquer sensação que não seja vínculo físico. Desvincular totalmente. Você tem que estar com a mente tranquila, sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação. Me desliguei da faculdade, eu estava estudando, peguei as coisas, botei para o lado assim. Se você fizer qualquer coisa disso, você não consegue fazer essa percepção. Isso foi um exemplo de como nós estamos fazendo, e é muito interessante como a gente até ficou assustado, não foi? Porque o nível foi assim, que assusta um pouco, porque você começa a perceber que vocês conseguem ler, e assim, a frequência, a sintonia que vocês têm com a pessoa que você está fazendo é muito importante, tá? Aí, as pessoas que responderam aqui, ó, algumas, depois contem as experiências que já tiveram com telepatia. Existem vários tipos. Já percebeu que trocamos pensamentos também por proximidade áurica? Quer dizer, você pode encostar a cabeça na pessoa, é a melhor forma. Encosta, fica quietinho, tem que estar sentindo harmonia, tem que estar bem, tem que ser uma pessoa, pode encostar uma peça, tem que ser uma pessoa que você tem alguma intimidade, né? Pode ser sua mãe, alguém assim, mas fica quietinho, tá? Um amigo, sei lá. Mas ela acontece também áurico. A pessoa é mais difícil, tá? A pessoa fica próxima a você, só que é mais difícil. Você pode também tocar na pele da pessoa e tentar fazer a leitura tocando nela, né? De alguma forma, vai facilitar um pouco. Mas tem também a conexão por distanciamento, ela é ainda mais difícil. Por isso que é um treinamento que precisa ser feito, em princípio, com alguém com alta frequência com você. Mas você não vai tentar, a pessoa vai pensar coisas que não tem nada a ver. E é importante que a pessoa que vai fazer a emissão do pensamento para o receptor, ela faça um contexto. Por exemplo, sei lá, eu vou pensar bebendo água, ou um copo d'água, então você pega o copo, você paga imagens de você pegando o copo, e repete isso, e você beber na água. Ou então uma pessoa pegando o copo e beber na água, não só o copo, você transforma isso em imagem, isso vem em tela, assim, e o contexto aparece, às vezes não aparece aquilo que você... É muito interessante como você vai fazer a leitura, às vezes num ângulo totalmente diferente, e você vai começar a perceber que a pessoa vai falar para você, você errou porque ficou tentando adivinhar, ela vai falar para você, você vai falar, eu pensei nisso, e você não conseguiu perceber. É aí que você começa a entender qual é o distanciamento entre a criatividade ou o que está rodando na sua mente sobre a instinto da adivinhação e a coisa em si. Então, você só vai conseguir isso com uma pessoa com alta afinidade treinando. Aí você vai treinando com aquela pessoa de alta afinidade, até que vocês ganhem uma certa confiança, uma coisa interessante, aí vocês começam a fazer experimento, que é isso que vai tentar fazer. Experimento, por exemplo, ela vai filmar, isso a gente já diminui na ansiedade, aprendendo a controlar ela, porque é muito difícil isso, né? Quando começa a entrar no teste, você vai ficar ansioso. Então é preciso que você controle isso. Quando a gente estiver mais tranquilo, ela vai filmar, deixar uma câmera ligada, ela na mão, ela vai lá, anota o que ela vai pensar, eu estando ali do lado, sem nenhum corte, deixa um relógio, alguma coisa passando ali para mostrar que não teve edição. Aí ela vai, chega perto e a gente tenta fazer essa leitura. Aí você começa a ter um embasamento, para ver que interessante, a gente está conseguindo e está documentando o que está conseguindo. Aí agora vamos tentar com uma proximidade um pouco maior, isso você faz com a pessoa em que você tem sintonia, que é a melhor forma, você tem uma alta afinidade com aquela pessoa. O que significa alta afinidade? Vamos conversar sobre isso um pouco. A pessoa que você vai treinar a telepatia, você não pode ter coisas escondidas dela. Exemplo, sei lá,
você fez alguma coisa, ou você tem... Não pode, você tem que ser um livro aberto para essa pessoa, ela tem que saber tudo sobre você, ou você não pode estar com medo de ela ler sua mente, ou vice-versa. Você não vai entrar em frequência, se você vai fechar a porta. Se você tem algum medo, você não vai conseguir. Tem que ser uma pessoa que você tenha como eu falei, um certo carinho, porque essa amizade ela é importante, isso vai fazer com que vocês não tenham medo. A informação ela precisa voar, e você não vai distorcer. Quem vai enviar o pensamento tem que entender como é que vai ser feito. Tem livros que falam sobre isso, tá? Depois uma coisa que a gente pode fazer mais na frente. A gente vai estudar clarividência, muita coisa a ser feita, né? Mas é um exercício que dá para fazer, tá? Eu fazia esses exercícios de forma diferente no IPC, na época que eu era inversor, há muitos anos atrás, 16 anos, eu tinha 17, mas não era assim. A gente não encostava nas pessoas, tinha um pouquinho de clarividência facial, clarividência viajoura e telepatia. A gente tentava descobrir algumas coisas, às vezes funcionava, às vezes não, porque a gente ficava na aleatoriedade de ser qualquer um que estava lá, era uma pessoa aleatória, não era alguém que você tinha conexão. Então, depois que você passar por essa pessoa, que você conseguir sentir várias respostas, o nível de acerto chegar bastante alto, pode usar cartas, por exemplo, são coisas que você pode fazer, porque pensamentos aleatórios, eles podem ser mais difíceis, né? Porque você depende de você pode usar qualquer coisa, um número, né? E você vai conseguindo fazer esse retorno, aí você vai tentar se afasta a pessoa um pouquinho, fica um pouco distante dela já. Vocês vão ganhando frequência. Aí depois que você conseguir frequência nessa distância, começa alguma certa distância a sentir. Isso é tão forte que a pessoa que você vai treinar a telepatia, ela vai aprender, e vice-versa, vocês vão aprender a ler um ao outro, a ponto de vocês saberem quando é que a pessoa não está bem. Se eu mudo um segundo, a pessoa já sabe. E, na verdade, a gente já tem essa sintonia. A Carita, por exemplo, porque ela sente, ela sabe, se eu mudar um segundo, ela sabe a hora que eu mudei. É interessante. Então a gente cria essa frequência muito importante. O que seria telepatia? Vamos aos conceitos e a gente vai falando. É a habilidade de se comunicar mentalmente, usando o mental soma, quer dizer, a gente está estudando clarividência, a gente sabe que o corpo mental ele está interconectado ao corpo astral, que está interconectado ao corpo sistema energético, que está conectado ao corpo físico, daqui para lá, de lá para cá. Para isso acontecer, está jogando o tempo todo de lá para cá, daqui para lá. Você está pegando informação de espírito, isso também acontece no nível espiritual. Quem treina a telepatia, distinguindo o que é seu do que não é, começa a conseguir perceber o que está acontecendo fora. É o ato de você conseguir decodificar essas ações do mental soma, trazendo para o corpo físico, entendendo as limitações do corpo físico, mas com pouca ou sem distorção. Quer dizer, vai haver distorção. Como eu falei, você vai ver uma coisa, vai ver um contexto, e dentro desse, às vezes você tem que explicar. Por exemplo, a pessoa disse para você, pensou numa rua. Aí quando você for ver, você conseguiu ver carro. Esse é o contexto. Então, ela conseguiu se aproximar, viu a imagem que você trouxe para ela, mas ela não foi na rua, ela focou no carro, porque ela vai pegar o contexto do que você trouxe. É como se fosse um vídeo jogado, e aquilo vem em várias formas. Nem sempre a leitura é perfeita, mas você vai perceber que elas têm conexões. Aí você vai se aproximando, vai anotando e vai continuando a tentar. Vai ter erros, vão ter vários, na verdade, em princípio vai ter muito, porque você vai ter que estudar a questão da adivinhação, mas continuando aqui, a distinção da adivinhação. Acredita que a telepatia possa ocorrer através de uma conexão mental entre duas pessoas envolvidas. Embora a telepatia seja frequentemente associada a fenômenos paranormais, muitos cientistas, eu vou falar um pouco disso hoje, têm realizado estudos sobre telepatia na tentativa de compreender melhor esse fenômeno, porque já é entendível, isso já é inclusive pesquisado em alguns lugares, o fenômeno da conexão. Tanto é verdade que quando eu falei para uma pessoa da projeção astral, lá da faculdade, ela falou que isso não é uma questão de conexão mental, Saulo, que já existe alguns estudos sobre isso. Eu falei, muito interessante. Então significa que quando eu estou dormindo, eu estou me comunicando com outra pessoa, a gente entra num sonho junto, é a abordagem que ele deu. E nós conseguimos nos comunicar. Mas eu falei, eu conversei com você, mas você concorda que dormindo aí nós ficamos inconscientes? Acordar dentro do inconsciente seria, além da telepatia, seria uma capacidade interessante, que normalmente não é tão simples assim, segundo o estudo da psique, né? Aí ele ficou meio pensativo também. Às vezes falam que é um dom de médiums, não é uma coisa que todas as pessoas podem fazer.
E aí, na verdade, a gente já está fazendo. Nós temos telepatia por espíritos, o tempo todo. Telepatia de uns aos outros, tanto que tem ambientes que, de tanto haver um padrão de contato, eles mantêm, você chega no ambiente e eles mantêm uma determinada frequência de pensamentos, tá? Às vezes nós estamos sendo telepaticamente controlados por espíritos ruins, outras por espíritos bons, é preciso verificar como é que tá. Às vezes nós somos, sem querer, sem perceber, você chega perto de uma pessoa e você começa a ter pensamento, porque não é só energia, você não sente só a energia da pessoa, você verifica coisas que a pessoa, às vezes você tem um pensamento, você não acha que é seu, este é a dificuldade da questão, a mesma coisa da clarividência, você chega perto de uma pessoa, você começa a ter as ações dela e você pensa que é seu, isso é uma coisa estranha, e não percebe de onde está vindo, e às vezes é alguém do lado emitindo um padrão, aí você vai pegar pensamento, energia, sentimentos da pessoa, que está ali do lado. Então, você só consegue se sentir mal, mas não percebe as induções mentais dela. Está o tempo inteiro acontecendo. Tá? Existem vários tipos de atividade telepática. Tem a impressão telepática, é uma mensagem, ou a colocação de uma mensagem na mente de outra pessoa, que é isso que a gente está tentando. Tem a leitura de mente diretamente falando, é a cópia da detecção, aí você consegue realmente não só ver uma palavra, ou um contexto, que é o começo do estudo, ou uma ideia, assim, mas você começa a conseguir ler de começo ao fim o que a pessoa está falando, a ponto de conseguir trazer, isso aí é uma questão mais avançada. A comunicação mental, que ela vai acontecer independente dessa proximidade, que essa ideia seria você chegar no estado avançado, onde você só começa a pensar coisas, você começa a pensar com ela. E, inclusive, os espíritos fazem isso, né? Eles entram em estado de um encosta no outro, se aproxima, que fecha os olhos, eles viajam juntos, de olhos fecham os olhos e a consciência expande, e eles vão para o mesmo lugar juntos, só assim na alta conexão que se faz no astral bem superior aqui. Tá? Essa conexão mental já acontece com a gente também, a gente percebe que alguém está pensando na gente. Quantas vezes não aconteceu com vocês? Né? Alguém conecta você, você capta, aquilo vem forte na sua mente, é um pouco de clarividência sim, a clarividência e a telepatia estão muito conectados, porque você vai às vezes captar situações e ela vai ser irradiada para um jeito, de alguma forma vai misturar. O controle da mente, que esse é uma coisa que você pode fazer, tem que tomar bastante cuidado. Tá? Aliás, nós já fazemos isso. Quando você está de olho numa pessoa que está com intenção, que você pensa, que tal, você está jogando irradiações na mente dela. Os obsessores, os mentores, até não vou dizer controle, né? Eles não fariam isso com a gente. Mas os obsessores têm a mania de controlar a mente da gente. Através de questões de percepções, de repetições, eles vão jogando, até que você tem uma certa forma que é comandado, compelido a determinadas ações ou pensamentos. Mas isso também pode acontecer de forma inconsciente. Você só se aproxima de alguém e você sofre as induções do pensamento dela. Nós sentimos certas coisas perto das pessoas. Também diz que a telepatia possui duas categorias. A telepatia de comunicação, que é a capacidade de transmitir informações de uma mente para outra, e a de percepção telepática, que é de receber informações de outra mente. A recepção e o envio, e com isso a comunicação que vai acontecer de forma não só... É importante lembrar que a questão da telepatia... ela não é uma coisa que você vai ouvir somente, você vai ver o que a pessoa está vendo, sentir o que ela está sentindo, pegar o contexto do que está acontecendo, vai bem distante, por isso que tem uma questão de tela mental e clarividência dentro do sistema, seria um processo de leitura mental, que os espíritos fazem naturalmente, todos nós fazemos, né? Está em estado meio latente, mas está funcional. Eu diria até que, até certo ponto, a telepatia, ela... assim como a projeção astral está para todos, mas a telepatia consciente lúcida ela é mais acessível. O que falta na maioria das pessoas é achar alguém com alta sintonia, porque se você tentar ler a mente de qualquer pessoa na rua, você não vai conseguir tão fácil. Você vai pegar indução, alguma bagunça, alguma energia estranha, alguma bagunça, sei lá, um conturbado, vibração alta ou lenta, você vai perceber isso? Mas não necessariamente vai ser tão fácil. Por isso que para você conseguir ler e entender o que está, como é que faz para ler, precisa de alguém, um parceiro ou alguém perto que queira fazer exercício com você todos os dias. Todos os dias para um pouquinho, 15, 20 minutinhos ali juntinhos, vocês vão fazer um exercício. Isso vai fazendo com que, normalmente por um tempo, sempre um enviando, o outro recebendo, mas podendo fazer o contrário também.
Alguém vai ser com remissor, outro receptor, né? E a telepatia não está aqui só nessa dimensão. Como eu falei, você vai ter várias experiências de captação multidimensional. Às vezes, você vai perceber que o pensamento telepático, ele é forte, a recepção ela é forte, ela é uma tela mental diferente, mas ela também ela pode ficar por muito tempo, mas ela pode escapar muito rápido. Depende da irradiação e de como você processou isso. As telas mentais que eu recebo, pela mistura de telepatia e clarividência, que pode chamar mais de telepatia do que clarividência, não estou vendo claro, né? Elas são tão fortes que eu não consigo tirar da mente elas tão facilmente. E essas eu sei que não são minhas por isso. Eu acordo de madrugada como aconteceu outro dia, com a pele de um sapo, sei lá o que, de um lagarto, de um troço meio quadrado, assim, tudo que não saía. E eu vi os poros, assim, que ficou na minha mente de um jeito que eu tive que ficar vendo stories bobos para poder tirar aquilo da mente. Não saía. Eu acordei com isso na mente, assim. E eu despertei, sentei um pouquinho, fazendo um trabalho de clarividência antes de voltar, foi ao banheiro, voltei, e ficou ali. Não saía. Então, ao mesmo tempo, às vezes você vai receber uma indução de um mentor que vem muito sutil. Por exemplo, o mentor costuma fazer isso, às vezes comigo, com vocês e tal. Olha, o tema de hoje, você podia falar de tal coisa. Aí eu penso na coisa. Aí não anoto. O que acontece? Eu fico assim, caraca, velho, que foi aquilo que me veio aquela hora? Como que eu não anotei? Tá ali meio que estado de flutuante. Isso acontece também com projeção astral. Se você não pega, ele não faz o download completo para o corpo, parece que ficou ali no meio do negócio assim. Então é importante. Cláudia, já respondo você daqui a pouquinho, tá? Será que qualquer um pode desenvolver? Pode. Já está com a gente. Não seria essa aula o mesmo termo da clarividência que a gente tem falado? Você desenvolver a telepatia, não seria teste ponto invasão de privacidade? Partindo do princípio que você está lendo, eu estou aqui. Você acha que a gente tem privacidade? Vocês acham que existe privacidade? Vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Você acha que existe privacidade nos seus pensamentos? Sério? Numa boa mesmo. Você acha que você está pensando, as coisas que está vibrando, elas estão só para você? Todo pensamento é lido por mentor? Sim, o que faz sentido. Estando ele numa frequência mais alta, ele consegue de cima para baixo ver tudo, porque de cima para baixo você pode até não se manifestar fisicamente, mas a mente, estando num estado muito rápido, melhor, ela consegue pegar as vibrações mais lentas. O contrário não é verdade. Então pode ser que você tenha um pensamento mais sutil, ele escape, pode ser isso que acontece, ele escape aos pensamentos dos espíritos mais desequilibrados, onde para eles, ele nem quer ler também, não é interessante para ele. Ele vai ler aquilo que está dentro da frequência dele. Aliás, isso meio que já acontece de forma meio inconsciente. Exemplo, nós estamos no lugar conversando sobre, sei lá, música. Tocar violão, tal, uma nota tal. A pessoa passa do lado, não tem o menor interesse. Agora estão falando do, sei lá, do show, não sei de quem. A pessoa já para, ela entra na frequência. Pô, fui nesse show ontem, então para ela foi interessante. Então ela entra na frequência como se aquilo fosse para ela importante. Então para ela aquilo é tão importante e relevante que ela consegue se comunicar naquela frequência, lendo e achando super interessante. Isso acontece não desse jeito espiritualmente, mas os espíritos conseguem ouvir aquilo que para eles é interessante ou é interessante. Então, mais ou menos assim, ele passa do lado, ele não vai nem querer ouvir você falar de chakras e tal, vou melhorar, vou cuidar das minhas energias, vou ser mais calmo, você está na frequência lá em cima, próximo ao seu mentor, ele não vai ler, e mesmo se fosse ler, não tinha o menor interesse, a não ser que estivesse tentando te perturbar, mas mesmo assim, ele sabe que você está aprontando alguma coisa, que está numa energia muito sutil, está invisível aos seus ouvidos, às suas visões, mas não está. Então, existem situações de pensamento que podem não ser tão simples de serem lidos. É isso que eu quero falar. Pode acontecer. Se você não estiver com uma pessoa que tem a mesma frequência que você, mas mesmo tem que ser um amigo seu, alguém que você realmente... Porque às vezes você pensa, eu vou fazer com a minha esposa, vou fazer com a namorada. Você está na frequência boa com essa pessoa que você está? Vocês se conversam, vocês batem papo, vocês estão bem. Isso é importante. Porque o que pode acontecer é que você, estando fazendo esses experimentos com pessoas com frequências diferentes, muito diferentes, ela vai emitir, você não consegue ler. Porque um está mais sutil que o outro, está mais à parte, isso pode dificultar. Tá? Então é importante, se você for fazer exercício... Vou fazer outra pergunta aqui. Você conhece alguém... o pessoal acha que não tem privacidade, é 88%.
Você conhece alguém? É difícil essa pergunta, viu? Achar. Você conhece alguém que poderia fazer exercícios de telepatia com você, com alta sintonia? Você conhece alguém? Essa é a melhor forma, tá? Do começo ao fim eu vou falar isso. Essa teoria da transferência de pensamento, ela não é nova. Inclusive, ela está aí desde a teoria da gravitação, ao estudo de várias outras coisas que já foi testado e tentado por alguns antigos, inclusive alguns caras bem famosos, vocês vão ver, já tentaram entender essa possibilidade da questão telepática. Tem uma doutrina da influência astral que foi compartilhada pelo Paracelso e seus sucessores, alquimistas na época, inclusive na época de ninguém menos do que Isaac Newton, cuja descoberta ele fazendo o processo encerrou aquela ideia da astronomia simplista e foi mais à frente, mas eles já estavam sob pesquisa das questões de telepatia. Eles já tinham uma ideia de que aquilo era possível, mas eles não entendiam o mecanismo e tentavam achar algo que explicasse, algo que conseguisse, ou até algo que uma equação que conseguisse chegar a algum denominador, mas ninguém conseguiu ainda. Tem também, em 1982, surgiu a Sociedade de Pesquisa Psíquica, em Londres, contando entre seus membros alguns dos mais ilustres da época, fazendo vários exercícios nessa época sobre isso, tá? Inclusive experimentos com pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos, e nesses hospitais elas, loucas, e sim ouviam os pensamentos dos outros, algumas dadas como esquizofrênicas e tal, e ninguém sabe se de fato elas tinham algum processo de assédio, com isso ouviam espíritos, se tinham o que estava acontecendo. Eles fizeram alguns estudos sobre isso, tá? Você também pode, é importante fazer essa leitura, se você não tiver ninguém, tá? Através de meditação e relaxamento, você sentar, desligar o corpo, sempre é legal, a gente tem que estar bem relaxado, tá? Fazer a parte mais difícil é a distinção entre o que você está lendo, o que é visualização ou imaginação. Essa vai ser a parte que você tem que praticar exercício de visualização perto dessa pessoa e começar a entender, fazer tantos exercícios, você vai começar a distinguir o que de fato está voando, o que é seu. Isso é uma coisa que é chata, mas não demora muito. É como se fosse um equilíbrio único, assim, como se fosse, é uma coisa tão afinada, assim, tão específica que eu não consigo falar sobre isso. Estou tentando explicar para vocês e não consigo como é que é isso. Empatia e sintonia. Vou repetir isso até o final. Vou ver aqui, ó. 46% das pessoas conseguem achar uma pessoa para fazer, 54% não. Então, quem não conseguir uma pessoa de aula sincera, com espírito legal, próximo a você, vai ter mais dificuldade. Pois é. Eu acho que também a gente tem falado desse exercício de clarividência que a gente está fazendo agora, sem a menor dúvida, vai facilitar o processo.